E aí, gente, tudo bem? Então, na semana passada eu só expliquei ali o que era arranjo, o que era combinação, né? Sem fazer nenhum cálculo, para não confundir vocês também, né? Porque às vezes vocês não iam entender o cálculo, mas iam achar que não entendeu nada do que é arranjo e o que é combinação, né? Então, agora que eu acho que a gente já sabe, a gente vai então calcular. Eu coloquei uns anunciados curtinhos aqui, né? Porque não tem muito espaço, mas só para ter uma ideia. Então, como é que funciona? Tem uma fórmula para arranjo e uma fórmula para combinação. E, como a gente estava vendo no fatorial, né, as fórmulas usam divisão entre fatoriais. Então, a fórmula do arranjo é n fatorial dividido por n menos p fatorial. E a fórmula da combinação é n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, obviamente, né, como, vamos supor, se é a combinação, não importa a ordem, então eu vou ter menos opções, né? Porque se faz diferença eu ser primeiro ou segundo, já é uma combinação a mais do que se não fizesse, se fosse uma dupla. Então, por isso que a gente divide aqui pela quantidade que eu estou escolhendo ainda fatorial, porque essa é a questão de que não faz diferença a ordem, né? Onde aqui na fórmula, n é o total de opções que eu tenho. Então, se eu vou escolher lá entre 10 pessoas, meu n é 10. Se eu vou escolher, tenho 10 cores para pintar o negócio, ou 15 cores, meu n é 15. Então, n é o total de opções que eu tenho. E o p é a escolha que eu estou fazendo. Então, p é quantas pessoas eu vou escolher, ou quantas cores eu vou escolher. Então, se eu vou montar um pódio, primeiro, segundo e terceiro, o meu p é 3, porque eu vou escolher 3 pessoas. Se eu vou montar uma dupla, meu p é 2, porque são 2 pessoas, né? E assim por diante. Então, n é o total, p é quantos que são escolhidos ali na hora de fazer o cálculo. Então, vamos aqui aos exemplos. Primeiro, vamos supor que no torneio de tênis, tem 14 jogadores que são inscritos. Aí eu vou fazer o sorteio para definir quais serão os jogos, né? Aí a pergunta é, quantas opções tem para fazer um jogo, né? Quais são as possibilidades de montar um jogo utilizando esses 14 jogadores, né? Pode ser eu com o fulano, eu com o José, eu com o João e assim por diante. No caso, enfim. Aí, no caso do tênis, como não tem a questão do mando de campo, né? Os torneios são realizados num único lugar. Então, faz diferença se joga eu e o João, joga o João e eu? Não, o jogo de tênis é o mesmo. Então, nesse caso, como não faz diferença, a gente tem um caso de combinação. Então, vamos escrever aqui. Então, a gente tem um caso de combinação. Como é uma combinação, eu vou utilizar a fórmula que a gente está aprendendo agora para fazer o cálculo de quantas possibilidades a gente tem. Então, no caso aqui, eu vou utilizar o n e o p para fazer esse cálculo. O n é o total de opções que eu tenho. Quantos jogadores eu tenho para escolher esse jogo? 14. Então, na hora de sortear lá no primeiro jogo, eu tenho 14 opções de jogadores. Quantas pessoas eu vou escolher para fazer esse jogo? 2, né? A não ser que sejam duplas, mas não é o caso. Eu vou escolher 2 jogadores para fazer esse jogo de tênis. Ou seja, agora é só jogar na fórmula. No lugar do n aqui eu vou colocar 14 e no lugar do p eu vou colocar 2, né? Tanto em cima quanto embaixo. Então, a combinação vai ser, no lugar do n vai 14, então é 14 fatorial, dividir. No lugar do p é 2, e aqui é n menos p. Eu posso fazer direto já, né? Se o n é 14 e o p é 2, 14 menos 2, 12. Então, agora é só resolver essa divisão de fatorial que a gente já fez ali nas semanas anteriores. Eu vou diminuindo o 14 até cancelar com o maior número que tem embaixo. No caso, o maior é o 12, né? Então, eu vou fazer aqui. 14 vezes 13 vezes 12. 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Então, é só 2, não preciso colocar o 1. E o 12 fatorial eu vou cancelar como que está em cima. Então, em cima vai sobrar 14 vezes 13 e embaixo vai sobrar 2. Eu vou simplificar, né? Vou dividir o 14 por 2 e aí vai sobrar só 14 dividido por 2 é 7, né? Então, vai sobrar só 7 vezes 13. 7 vezes 13, 70 mais 21, 91. Então, a quantidade de opções que eu tenho para fazer um jogo utilizando esses jogadores é 91.
91 possibilidades diferentes. Ok? Vamos aqui ao número 2. Numa turma lá tem 28 alunos. Quantas opções eu tenho para escolher líder e vice? Nesse caso, faz diferença ser líder ou ser vice, né? Às vezes na escola não faz tanto assim, mas o título de líder e o título de vice faz diferença. Então, como faz diferença a ordem de escolha, a gente tem um caso de arranjo. Então, como é um caso de arranjo, eu vou utilizar a fórmula que está ali. A ideia é a mesma, só que não tem o meu termo de números escolhidos ali sozinho. Vai ser só um número em cima e um número embaixo. No caso aqui, vou identificar o N e o P. O N é o total de pessoas que eu tenho para poder escolher, que no caso são 28 alunos, então 28. E P é quantas pessoas eu vou escolher. Se eu vou escolher líder e vice, estou escolhendo 2 pessoas. Então, meu P é 2. Agora que eu percebi que eu fiz exemplo usando 2, né? Não faz mal. Se fosse 3, eu ia colocar 3. Então, agora eu vou utilizar a fórmula. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, arranjo. O N, então, é 28. Dividido por N menos P. Então, 28 menos 2 vai dar 26. Então, agora 28 dividido por 26. Eu vou diminuindo 28 até chegar no 26 para cancelar o fatorial. 28, 27, 26. E eu vou cancelar, então, com o 26 fatorial que tem aqui embaixo. Aí eu não fiz as contas antes, né? Então, vou fazer aqui 28 vezes 27. 8 vezes 7, 56. 7 vezes 2, 14, 19. 2 vezes 8, 16. 4, 5. Então, vai dar 756. Vou colocar. Então, a gente vai ter 756 opções de escolher líder e vice para essa turma. Ok? Vou fazer aqui o último exemplo. Deixa eu apagar. Então, aqui o último, ele é um pouquinho diferente porque eu tenho 2 cálculos separados para fazer. Ó, escrevi errado. Tem 10 homens e 12 mulheres, né, numa turma, num comitê, e eu quero formar grupos com 2 de cada. Eu quero escolher um grupo, vou escolher 2 homens e 2 mulheres para representar essas pessoas. Então, eu vou formar um grupo com 2 homens e 2 mulheres. Eu não posso juntar todo mundo e dizer que são 22 pessoas, porque eu tenho uma quantidade maior de mulheres do que de homens, então vai mudar o meu cálculo. Quando eu tenho 2 opções, então vai ter problema ali assim, vai formar uma comissão com professores e com alunos, né? Ou tem separado homens e mulheres, tem que fazer o cálculo separado. Então eu vou calcular aqui número de homens e número de mulheres. Se eu tenho 10 homens, eu vou escolher 2 homens para fazer parte da minha comissão. Primeiro, é um caso de arranjo ou de combinação. Se eu vou formar um grupo, no grupo não importa a ordem das pessoas, né? Não tem uma hierarquia. Então, é um caso de combinação. Então, eu vou utilizar a fórmula da combinação. Então, eu tenho 10 homens e vou escolher 2. Então, vai ficar 10 fatorial dividido por 2 fatorial. E aqui, 10 menos 2, 8. Então, 8 fatorial. Já no caso das mulheres, a mesma coisa, só que eu tenho 12 mulheres. Então, eu tenho 12 fatorial dividido. Eu vou escolher 2 mulheres também. Então, é 2 aqui. E aqui, 12 menos 2, 10. Então, as contas vão ficar desse jeito. Aí é só resolver, né? Então, eu vou diminuir o 10 até cancelar com o 8 e vou diminuir o 12 até cancelar o 10. Então, aqui vai ficar 10, 9 e 8. 2 fatorial é 2. Vai cancelar ali o 8, né? E aqui é a mesma coisa, vou diminuir o 12 até chegar no 10, que vai cancelar com esse 10 que está aqui embaixo, e vai sobrar o meu 2 ali na frente. Então, multipliquei, primeiro eu vou simplificar, 10 dividido por 2 dá 5, e aqui 12 dividido por 2 dá 6. Então, 5 vezes 9, 45,
E aqui 6 vezes 11, 66. Então eu descobri que eu tenho 45 modos de escolher 2 homens e eu tenho 66 modos de escolher 2 mulheres. Como é que vai ficar aqui na hora de encontrar a resposta final, então? Porque eu quero saber grupos que tenham 2 homens e 2 mulheres. O que eu preciso fazer? Multiplicar. Então, se eu achei que é 45 homens e 66 mulheres, o total de opções que eu tenho para formar esses grupos é 45 vezes 66, tá? De novo, deixa eu fazer aqui. 45 vezes 66, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 4, 24, 27. Então, aqui também vai dar 27, 0, 7, 9, 2. Então, o total de opções que eu tenho para montar esse grupo é 2.970 opções, ok? Então, é sempre assim. Primeiro, identifica se é arranjo ou combinação para saber qual das fórmulas você vai usar. Depois é só usar a fórmula, o N é o total, o P é quantas pessoas você vai escolher. E se tiver 2 restrições, você tem que fazer separado e depois multiplicar as opções que você encontrou. Gente, só um lembrete aqui que eu acabei não fazendo, não percebi, né? Se aqui fosse 3 fatorial, né? No caso, se aqui fosse 3, eu teria que abrir aqui 3 vezes 2, né? Se fosse 4, 4 vezes 3 vezes 2, porque é o fatorial, igual a gente fez nas outras aulas, ok? Então é isso, gente. Até mais. Qualquer dúvida pode perguntar aí, mandar uma mensagem.